bom dia a todos. Eu sou muito grata por esse momento. Quero deixar já avisado, essa é uma inauguração, é a minha primeira live, então estou aqui aprendendo a lidar com esse momento. E vim aqui conversar com vocês sobre algumas coisas interessantes a respeito de radiestesia, a respeito do como essa técnica pode desenvolver a nossa consciência. É um bate-papo, eu quero que vocês fiquem à vontade para perguntar e sugerir temas, né? A minha ideia é que a gente converse durante algumas semanas nesse horário, desculpa, e que a gente possa crescer juntos aqui. Então, meu primeiro momento que eu me preparei para isso é agradecer. Acho que a gente desenvolver gratidão é uma coisa importante para a nossa prosperidade, para o nosso bem-estar. E a gente pode também melhorar muito, né, a nossa frequência, já que a radiestesia fala de frequência. Então, acho que a gente, começando o dia numa frequência boa, numa frequência de fé, de boa vontade. E então eu agradeço à força superior, ao nosso Criador. Agradeço também ao plasma. O plasma é uma egrégora, é o nome do instituto, né? Eu nunca falei sobre ele e acho que é importante começar já deixando claro o que é isso, né? Por que Instituto Plasma? Por que quem está aqui comigo está dentro dessa egrégora? Então, uma breve história. Eu trabalho com radiestesia, não profissionalmente, mas eu trabalho com essa técnica há 30 anos. Eu aprendi isso antes de entrar na faculdade, aprendi isso em casa, dentro da casa da minha tia. Minha tia é minha primeira mestra, que me iniciou nos estudos ocultos, das ciências ocultas. E eu também agradeço muito essa oportunidade dessa pessoa muito querida ter me trazido. Me emociono, ela não está mais entre nós, mas eu posso dizer assim que ela foi e é, né, a minha grande formadora desse conhecimento. Depois eu tive um aprimoramento com a professora Valéria Valone e também depois com o professor Juan Ribot. Mas o Instituto Plasma vem de plasma, que é o nome inicial de uma egrégora que permeia todos os nossos trabalhos. Então, a gente tem uma busca de equilíbrio e movimento. Tanto equilíbrio quanto movimento, a gente consegue, né, com isso, ter uma vida mais próspera e no sentido evolutivo mais importante. Então, radiestesia consciente é o nome desses encontros. A gente sempre vai estar trabalhando nesse sentido. Então, a radiestesia, ela é uma sensibilidade, é um talento das pessoas. Todas as pessoas têm essa capacidade, então acho importante saber que não somos seres diferenciados porque a gente consegue trabalhar com isso. Todo mundo pode fazer, todo mundo pode aprender, todo mundo pode desenvolver esse atributo latente que é a capacidade de perceber as energias, as frequências e distingui-las. Elas são coisas que a gente quer que elas ampliem, que elas são boas para nós, ou se elas são nocivas. E a partir do momento que eu consigo detectar se tem algo que é nocivo, eu posso encontrar uma forma de dissolver ou de harmonizar, ou até de eliminar
transmutar, e aí tem todos os processos que a gente vê dentro do método de uso da radiestesia. Isso é uma outra coisa importante. Existem muitas maneiras de trabalhar, sendo que a radiestesia é a mesma. A radiestesia é a capacidade. Então, essa capacidade é que vai ser usada de forma diferente. Uma mesa diferente, um trabalho diferente, uma técnica diferente, e todas podem funcionar desde que elas sejam feitas de forma consciente. Por isso que eu trouxe esse tema para a gente conversar. E eu quero começar fazendo eu peguei um livro aqui muito antigo, que é do David Tansley. Ele já está bem detonadinho assim, ó. É um livro muito legal, é muito antigo. Hoje a gente tem coisas mais desenvolvidas a respeito de várias coisas, mas ele coloca um conceito muito interessante: a radiestesia como sendo um diagnóstico à distância. Então, ele trabalha já com a questão do uso à distância. E ele coloca a radiônica como uma ação à distância. E por que eu estou trazendo esse assunto para nós aqui? Porque existe, assim, eu já vi e já fiz curso mesmo recentemente. Eu quis fazer um curso para iniciante, para ver como está esse conceito, como as coisas estão caminhando, né, e recomeçando. E aí eu coloquei essa busca para entender por que tem tanta divergência, por que tanta discussão em cima dos termos, né? E o que acontece é que a radiestesia, ela realmente funciona tanto com a pessoa estando perto da gente, o seu testemunho, a pessoa que você vai tratar, ela pode estar perto, ela pode estar longe, porque não tem necessidade da proximidade. No campo energético, a distância é uma coisa que não existe. Então, isso não é um impeditivo para a gente ter um bom trabalho. E não precisa de tanta capacidade para tratar uma pessoa à distância. Na verdade, se o radiestesista está tecnicamente desenvolvido para tratar uma pessoa que está na mesma sala que ela, é a mesma capacidade que essa pessoa vai usar para tratar à distância. Então não tem grandes mistérios. Não é nada tão sobrenatural tratar uma pessoa que está num outro país, por exemplo. Então acho que isso é importante a gente desmistificar isso. E a radiônica, os grandes problemas, assim, não é radiônica, é psiônica. Isso é porque antigamente, né, quando começou a desenvolver isso, era sempre usado por aparelhos. Então, para a gente fazer um tratamento, os tratamentos precisam de energia, né? Então, se eu quero enviar, a partir do momento que eu falo que quero enviar alguma coisa, eu vou precisar de energia para enviar, né? Assim, não acontece como mágica. Então, eu tenho que dar um disparo de energia daqui, essa energia, né, essa frequência precisa de uma energia para acessar um outro campo. E antigamente usava-se, hoje ainda tem profissionais que usam, mas antigamente usava-se muito as máquinas, né, os aparelhos radiônicos, que eram ligados na tomada, então precisava de energia elétrica ou às vezes magnética. E hoje, né, com o conhecimento, a percepção, a gente pode usar a energia psíquica. Então,
A maioria dos trabalhos hoje com radiestesia, porque eu vejo muito mais, né, principalmente atualmente, o trabalho com as mesas, né, chamadas mesas radiônicas, é através da energia mental. Quem é o combustível de tudo isso é a mente desse operador. Então, o professor Juan Ribot, ele traz um termo psicorradiônica, que é exatamente o nome de um aparelho e que ele ensina, né, muito bem a gente a trabalhar com ele. Eu ensino no meu curso também. E esse aparelho, ele trabalha a partir da mente do operador, com uma energia psíquica. E aí a gente não precisa mais de aparelho, o aparelho é o próprio operador. Então isso dá uma liberdade de trabalhar em qualquer lugar e de trabalhar com qualquer coisa. E como eu disse, né, para vocês, eu estudo, uso há 30 anos e eu trabalho com isso profissionalmente há 18 anos. E eu posso dizer assim que os efeitos são incríveis, não dá para ficar relatando aqui. E sempre nesse sistema de usar a mente e a energia psíquica. Então, se todo mundo tem mente, né? Todos nós temos esse atributo, todo mundo pode fazer. É uma questão de concentração. Então, acho que já começa a ficar um pouco entendido, né? Por que não pode falar, por que pode. Então, na verdade, mais importante do que isso é a gente desenvolver a autoconfiança. Esse é o primeiro item que um radiestesista precisa ter, porque ele tem que confiar que essa mente dele vai conseguir funcionar. A gente é um aparelho mesmo. Quando a gente senta com o pêndulo na mão, a gente se torna um instrumento, né? E esse instrumento não pode ter emoção, né? Então o nosso desenvolvimento é um desenvolvimento pessoal. Por isso que eu trago esse tema de consciente. Por quê? Porque emoção é frequência. Então, se eu estou envolvida emocionalmente com esse trabalho que eu vou fazer, no sentido de estar preocupada ou de estar com medo do que pode estar acontecendo, ou ansiosa, ou insegura, isso vai fazer uma alteração no resultado. Por quê? Por que isso vai fazer uma alteração no resultado? Porque todo o movimento do pêndulo, gente, isso é muito importante. Todo o movimento do pêndulo é feito através de movimentos musculares muito discretos que vieram de um impulso cerebral. Então aqui a gente já entra numa outra questão. A radiestesia não é um processo mediúnico. Não é mesmo. A radiestesia é um processo cerebral. É uma capacidade do próprio ser humano de perceber e distinguir as frequências de energia internas e externas. Então não precisa não é necessário ter medo, né? Tem muita gente que ainda acha que é perigoso. Isso não é perigoso. Isso às vezes é trabalhoso, mas isso não é perigoso. É só a gente ter a consciência e fazer a técnica como ela deve ser feita, que tudo dá certo. Tanto o efeito para esse que está recebendo, seja uma pessoa, seja um imóvel, seja uma planta, quanto o próprio radiestesista, né? Porque o que acontece, e que aconteceu comigo, e que por isso que eu tive que estudar mais, porque o radiestesista funciona bem,
funciona bem para cuidar desse outro, mas não cuida de si. Então, o que acontecia comigo e que acontece com muitas pessoas? Contaminação. E aí começa a ter problemas, e aí começa a achar que a radiestesia é que é um problema. Mas ela não é um problema. A sensibilidade nunca é um problema. É a forma como a gente usa ela que pode ser um problema. Então, a gente estar consciente do que está fazendo, do porquê está fazendo, do como está fazendo e para que está fazendo. Então não é uma coisa para ficar brincando, também não é uma coisa para ter medo, é uma coisa para se fazer consciente. Consciente estando presente, estando inteiro no processo. E aí não importa gráfico, e aí não importa que mesa radiônica é, se é psiônica, se é radiônica, não importa, porque aí vai funcionar, porque esse operador funciona. Quem tem que funcionar é o operador. Porque se o operador não funciona, não importa o gráfico, o tamanho do gráfico, a cor do gráfico, quem tem que funcionar é o operador. Então, isso é uma coisa importante da gente continuar conversando, né, ao longo das semanas aqui. Então, para a gente se tornar consciente, a gente tem um trabalho, a gente tem que se conhecer. E aí eu gosto de trazer um termo, uma explicação, né, do Jung, que é um psiquiatra, né, com obras, né, e essa psicologia analítica que ele ensinou e que a gente vem trabalhando. Eu já fiz pós-graduação na psicologia analítica, agora estou fazendo arte-terapia dentro da psicologia junguiana também. Então, para quê? Para entender como que a gente pode ser um instrumento melhor. Então, se eu tenho que ser mais consciente, eu tenho que saber mais de mim. E se você quer saber mais de você, você tem que fazer um processo de autoconhecimento. Porque a gente muito mais não sabe da gente do que a gente sabe. E isso é começar a se tornar consciente. É a gente começar a saber mais. A gente encontrar com as nossas dificuldades, conversar com elas, acolhê-las e integrá-las. Quanto mais a gente vai se conhecendo, menos a gente erra. Menos a gente erra como técnico de radiestesia, menos a gente erra com várias outras coisas. Será que vocês entendem isso? Será que isso faz sentido? Bom, eu vou deixar isso para irmos refletindo ao longo assim da semana. A gente vai aprofundar um pouco mais nesse tema. O que é consciência, o que é inconsciente. Hoje se fala muito em subconsciente. Então a gente precisa conceituar isso de uma forma assim, mais clara, né? Pra gente não ficar falando muita bobagem e, mais importante, para não fazer muita bobagem com a gente, né? E continuando, né, nesse estudo da radiestesia consciente, é muito importante a gente saber, e isso dá um pouco de trabalho, mas depois que a gente acostuma, fica tudo muito mais fácil. É assim, para se fazer uma radiestesia com responsabilidade, a gente precisa lembrar que a gente está tudo ligado, né? Que eu não estou acionando o movimento e ele está vibrando só entre mim e esse outro. Ele está reverberando no espaço onde eu estou.
E se no espaço onde eu estou tem outros seres vivos, isso pode reverberar nos outros seres vivos do espaço onde eu estou. Então, uma coisa muito importante é assim, quando a gente vai fazer um trabalho de radiestesia, bom, já chama trabalho, então já dá um pouco de trabalho, né? Então a gente tem que estar disposto. Eu falo que a gente não pode ter preguiça para poder fazer radiestesia. Então a gente precisa ter este cuidado energético. Então, quem são, né, esses envolvidos que precisam ter um cuidado em relação. A gente tem que ter um cuidado com eles, na verdade, né? Porque os seres vivos, os animais, né, eles nem sabem o que está acontecendo. Às vezes tem pessoas onde a gente está trabalhando que também não tem a menor ideia do que a gente está fazendo. Então, existem integrantes dessa história que precisam ser cuidados antes, né, da gente acionar o diagnóstico e o tratamento. Então, quem são eles? É muito importante que a gente verifique a necessidade de proteger o próprio operador, se há necessidade de proteger o próprio testemunho, se há necessidade de proteger o ambiente onde eu estou trabalhando, né, esse local onde eu estou, se é na minha casa, se é no consultório, é o local onde eu estou, é o nosso ambiente de trabalho. E se eu tenho que proteger os seres vivos do ambiente. Por quê? Porque alguma coisa, como nós não somos perfeitos, e eu imagino que todo mundo saiba que não é, a gente está sujeito a não perceber alguma coisa nesse mundo infinito de movimentos que a gente não enxerga. Então, caso algo, né, caso uma frequência, e eu não estou falando de espírito, eu estou falando de frequência, entre em dissonância, ou fique desarmônica, ou desafine, e poderia prejudicar algo desses itens que eu falei, ele está cuidado. A gente pode trabalhar com mais tranquilidade. E tem um outro que eventualmente acontece, que é o cliente solicitante. O cliente solicitante é assim, alguém da família vai e pede para você fazer uma radiestesia para o filho, por exemplo, ou para o marido, ou para a mãe. Esse que pede, ele é o cliente solicitante. Esse que pede, que é o cliente solicitante, ele também está envolvido no processo, porque ele está como ponte nesse processo. Ele está se responsabilizando pelo processo do outro. Então, eu já digo para vocês, pensem bem se vocês querem ser solicitante para alguém. Mesmo você, como radiestesista, para fazer pelo outro que não pediu para você fazer nada, isso não é um problema. Se o eu superior dessa outra pessoa autoriza, sem problema. Mas o eu superior tem que autorizar para que não dê problema, não dê um retorno de interferência para o operador, para o técnico em radiestesia. Porque toda vez que a gente faz algo sem a devida autorização, eu estou fazendo uma interferência. Ou será que não? Será que nunca pensaram que se eu acho que estou fazendo para o bem, que bem é esse? Será que eu não estou interferindo? Às vezes eu acho que eu estou indo ajudar, mas eu estou atrapalhando o processo que é do outro. Então, é importante lembrar que quando a gente
toma a frente para pedir um radiestesista para fazer algo por alguém, ou se a gente está, como radiestesista, assumindo cuidar de alguém que não nos pediu nada, nós estamos envolvidos no processo do outro. Quando alguém te pede, não, é para si mesmo, essa pessoa, ela está se responsabilizando pelo processo dela. É muito importante a gente saber que não é porque eu não vejo que não existe. E não é porque e a gente tem, né, pode assim, às vezes ter a tendência de achar que tem uma frase, como que é mesmo, assim, que às vezes a gente fala, se não der certo, se não fizer, como é que é? Se não faz, se não fizer bem, mal não vai fazer. É isso. Não é bem assim. Isso não é bem assim. Então, a gente pode atrapalhar um pouco o movimento da vida do outro. Se eu ou você usar da técnica que funciona para conduzir a vida desse outro da forma como você acha que é importante. A gente não sabe a história, nem a nossa a gente sabe. Então, às vezes, o radiestesista começa a fazer os trabalhos, começa a ter resultado, e aí, às vezes, começa a querer cuidar, de conduzir, de como deve ser para o outro, que na ideia dele é para o bem. E pode ser que seja o bem que a gente entende que é o bem. Porém, se isso não está em harmonia com o eu superior desse outro, porque nem todo mundo que faz radiestesia usa o método de abertura de trabalhos que a gente usa. Eu já fui me consultar com um radiestesista e que não usa, que não passa por um processo de abertura com cuidado, atenção e paciência, de ter a verificação de que está tudo sim em ordem, que eu realmente posso abrir o campo dessa pessoa e mexer no campo dessa pessoa de forma que não vai prejudicá-la e nem prejudicar a mim. Então, é isso que eu quero trazer para vocês de consciente, que eu chamo consciente. Né? A gente tem que estar ciente do que a gente está fazendo. Porque deu certo, então deu certo o que eu fiz. Deu errado? Não, então deu certo, não deu certo, é o problema do outro. Não, a gente precisa aprender a assumir. E quando a gente faz uma abertura de trabalho de radiestesia com a sequência correta, não tem erro. Pode não ter um efeito maravilhoso. Mas poxa, eu fiz, a pessoa melhorou só um pouquinho. Era o pouquinho que ela podia. O campo também, ele vai receber o quanto ele pode receber. Tem gente que consegue beber 1 litro, né, de água, assim, em meia hora. Tem gente que não. Quanto consegue receber? Então, isso é muito pessoal. A gente tem que respeitar a individualidade desse campo e com muita paciência. Eu sei que às vezes é difícil, né? A gente quer que o outro melhore logo, a gente gosta quando o nosso trabalho faz outra pessoa ficar bem, sair de uma dor, seja ela física ou emocional, ou até espiritual. Porque eu falei que a gente trabalha com a mente, né? Que a radiestesia não é um trabalho mediúnico, mas a radiestesia auxilia muito nas questões espirituais também. E aí eu não vou entrar nesse tema agora, porque isso é um tema mais amplo e eu vou colocar isso um pouquinho mais para frente.
Então, pessoal, eu tô olhando aqui se eu não falei mais alguma coisa, se eu deixei escapar. Uma outra coisa do termo consciente que eu quero deixar aqui registrado para nós é o seguinte: quanto mais consciente a gente vai se tornando, mais forte a gente vai se tornando, e eu digo isso em termos de ego. Eu sei que eu vou complicar um pouco, né, o que a gente ouve falar, mas o ego é o eu que fala. Eu, né, que sei de mim, eu que sei que gosto disso, você que sabe que gosta, que não gosta, falar, mas eu não sou assim, eu não sou assim, eu sou assim, eu sou. Esse eu que fica falando é o ego. E quem evolui é o ego. E quem se torna mais consciente é o ego. Então a gente precisa fortalecer o ego para que quanto mais forte a gente fique, egoicamente falando, a gente fica mais flexível. Um ego fraco é um ego rígido. Um ego forte é um ego flexível. Então, quanto mais flexível eu sou, mais forte eu sou. Quanto mais fraco é o ego, mais rígida é a pessoa. E aí, o que vocês acham? Por isso, se tornar consciente do que é ser humano, consciente do que é ser radiestesista, porque só sabendo ser um humano melhor, eu posso ser um radiestesista melhor. Muitas pessoas me perguntam como eu posso ser um radiestesista melhor, como que eu posso fazer melhor, como que a minha radiestesia, né? Como que eu posso ser mais, competente? Eu sempre respondo: aprofunde-se no conhecimento de si mesmo. Seja mais consciente de si mesmo. Conheça mais os seus pontos fracos. Porque quando a gente vai fazer o trabalho, a gente precisa estar neutro. Para estar neutro, eu tenho que estar no equilíbrio das polaridades, né? Como a gente tem no Kybalion, uma das 7 leis, né, que nos diz da dualidade. Eu tenho que estar no meio. Mas para eu ir para o meio, eu só posso ir para o meio se eu conheço as pontas. Então, enquanto eu não entendo da minha condição de segurança e de insegurança e não consigo estar entre elas, as frequências no meu corpo elas vão vibrar dissonantes do que eu estou focada nesse outro no testemunho. Então é uma orquestra que tem que estar afinada. E quando eu falo isso, gente, né, falar assim, nunca vai dar. Dá, isso dá, porque se eu faço, um monte de gente faz, meus alunos fazem, alunos de outros professores fazem. Então, é disponibilidade para se fortalecer. Se fortalecer é se tornar mais flexível. É saber que a gente não sabe nada. Tudo isso que eu estou falando para vocês é quase nada dentro do monte de coisa que a gente já estudou, que a gente já experimentou, mas ainda é praticamente nada dentro de tudo que tem de estudo e de técnica
nesse universo do mundo visível e do invisível. Então eu quero muito que a gente continue conversando. Eu quero muito poder contribuir para que tenhamos mais pessoas realizadas nesse mundo. Isso é uma coisa muito importante para mim. Então, se você quer ser radiestesista, se você sabe de alguém que quer experimentar isso, se você acha que alguma coisa que eu falei vale a pena alguém ouvir, indica, compartilha, né? A gente vai, já vou começando a encerrar esse momento. Como eu disse no começo, né, para quem não estava, é a minha primeira live sozinha, então eu tô aqui, né, diferente de estar na radiestesia, que eu me sinto bem mais confiante, então eu tô aqui me dispondo a atravessar várias coisas para poder compartilhar coisas que o meu coração há muito tempo quer falar. Quer falar para vocês, falar como é bom a gente se realizar e tem jeito, e a radiestesia é um caminho, o trabalho de ser mais consciente é um caminho, e é um caminho encantador, é um caminho apaixonante, é maravilhoso você poder auxiliar o próximo, é maravilhoso você poder desbloquear coisas da sua vida. E a radiestesia pode proporcionar tanto a parte do tratamento quanto a parte do autoconhecimento. Também vou explicar numa outra live como funciona, como que a radiestesia pode me trazer autoconhecimento, né? E ela traz bastante quando a gente quer, né? Depende do método que a pessoa trabalha. E então é isso. Agradeço muito a quem pôde estar aqui comigo nessa inauguração, nesse desafio que eu resolvi aceitar de mim mesma, na verdade. E quero dizer hoje, né, é muito lindo começando isso tudo nesse dia de Iemanjá, nossa mãe. Então, um salve para ela e que abençoe a todos nós. A gente tem também muita coisa boa no Instituto Plasma. Eu tenho minhas queridas mesmo, da minha equipe, a Clarissa. Então, não sou só eu que atendo, tem a Clarissa, tem a Susan, tem a Raquel. Outra coisa que eu quero muito que vocês conheçam é o programa Despertar, que é um programa beneficente, onde a gente atende as pessoas que não têm condição de pagar atendimentos, e tem trabalhos maravilhosos acontecendo. Recebem a terapia da radiestesia, né? Tem um lugar de escuta, podem expressar suas dores. E conheçam um pouco mais, se quiserem entrar em contato comigo, pode entrar. O que eu mais gosto de fazer é ensinar e auxiliar as pessoas a superarem suas dificuldades e se sentirem mais plenas, mais realizadas. Então, retomando, né, toda quinta-feira, às 8 horas, se vocês puderem, convidem seus amigos, ou até aqueles que você não gostam muito, caso vocês não gostaram, né, da live, e só uma brincadeirinha para relaxar. Peguem seu cafezinho e a gente vai continuar conversando, e é isso, fiquem à vontade para falar comigo, pode mandar mensagem e eu vou sempre responder com alegria. E um ótimo dia. Lembrando que a gente tem um curso introdutório para início dia 4. Entrem também no site para conhecer um pouco mais. Entrem aí na página do Insta, vejam como é esse curso. Quem vai dar esse curso é a Susan. E é isso, gente.
muito grata aí pela força da coragem, né? E que a gente tenha um ótimo dia, ótimos dias. A gente se vê novamente semana que vem, quinta-feira, às 8 da manhã, no Radiestesia Consciente. Um abraço carinhoso a todos.